Clínica Médica 2, caso 5, cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é precipitada na maior parte das vezes por fatores identificáveis, como infecções ou omissão no uso de insulina. Apesar de existirem inúmeros fatores já conhecidos associados ao desenvolvimento da CAD, algumas vezes essa complicação aguda ocorre sem que nenhum evento precipitante consiga ser evidenciado. A CAD pode ainda ser a forma inicial de apresentação do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. A CAD resulta da deficiência profunda de insulina, seja ela absoluta ou relativa, e do excesso de hormônios contrarreguladores como glucagon, cortisol e catecolaminas. Tecidos sensíveis à insulina passam a metabolizar principalmente gorduras ao invés de carboidratos. Como a insulina é um hormônio anabólico, sua deficiência favorece processos catabólicos, como lipólise, proteólise e glicogenólise. A lipólise resulta em liberação de ácidos graxos livres, que são oxidados no sistema microsomal hepático. O processo de oxidação dos ácidos graxos livres é favorecido não só pelo excesso de substrato, como também por estímulo às vias metabólicas que oxidam ácidos graxos. A insulinopenia e o excesso de glucagon são capazes de ativar de forma indireta o sistema enzimático carnitina-aciltransferase, responsável pelo carreamento de ácidos graxos livres presentes no citossol dos hepatócitos para o sistema microsomal, onde serão oxidados. Através da oxidação, os ácidos graxos são convertidos em acetil-coenzima A. Quando a produção de acetil-CoA ultrapassa a capacidade de utilização hepática, a substância passa a ser convertida em corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que corresponde ao acetoacetato reduzido e é o principal corpo cetônico da CAD, e acetona. A acetona presente em concentrações bem menores. A retenção dos corpos cetônicos no plasma provoca acidose metabólica com anion gap elevado. A hiperglicemia presente na CAD é causada por diminuição da utilização periférica de insulina, aumento da secreção hepática de glicose e diminuição da sua excreção. A secreção hepática exacerbada de glicose ocorre tanto por aumento da gliconeogênese, utilizando como principal substrato aminoácidos liberados na circulação sistêmica em decorrência da proteólise excessiva, quanto da glicogenólise. A consequência é o aumento da osmolaridade plasmática, o que leva a um deslocamento de fluidos do espaço intra para o extracelular, com o desenvolvimento de desidratação celular. Além disso, ultrapassando o limiar renal, surgem a glicosúria e a diurese osmótica, induzindo também perda de volume extracelular. Essa diurese osmótica é a principal causa de perda de fluidos na CAD, embora outros fatores como vômito e hiperventilação também estejam envolvidas. No período antecedendo a CAD, há manifestações referentes à descompensação metabólica, como poliúria, polifagia, polidipsia e cansaço. Com a instalação da CAD, são observados anorexia, náuseas e vômitos que podem agravar a desidratação, cefaleia, mal-estar, parestesia e dor abdominal também são comuns. Com a progressão da CAD, pode haver alteração no nível de consciência, embora a coma só ocorra em cerca de 10% dos pacientes. É importante lembrar que a existência de diabetes nem sempre é mencionada, pois a CAD pode ser a forma de apresentação inicial da doença. O exame físico revela desidratação com mucosas ressecadas, turgor cutâneo diminuído e língua preguiada. Ataque cardíaco, hálito cetônico e alterações do ritmo respiratório. Inicialmente, a taquipneia, que é seguida por ritmo de Kussmaul, podendo evoluir para a respiração superficial em casos mais graves. Pode ainda haver hipotensão arterial. Na avaliação clínica devem ser pesquisados sinais e sintomas sugestivos de possíveis condições desencadeantes para que essas possam ser corrigidas, facilitando a recuperação da CAD. Alguns fatores são considerados como sugestivos de pior prognóstico, como a ocorrência da complicação em pacientes nos extremos etários, a presença de hipotensão arterial ou de hipotermia. Os principais fatores desencadeantes da CAD são omissão da insulinoterapia, infecções, principalmente pulmonares, situações de estresse agudo, como um acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, pancreatite aguda, traumatismo, choque, hipovolemia, queimaduras, embolismo pulmonar, isquemia mesentérica, etc.
gestação, outras patologias associadas como acromegalia, hemocromatose e hipertireoidismo, problemas na bomba de insulina, abuso de substâncias como álcool e cocaína e uso de medicamentos como corticosteroides, diuréticos, tiazídicos e clortalidona, agentes simpatomiméticos como albuterol, dopamina, dobutamina, terbutalina e ritodrina, bloqueadores alfa-adrenérgicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, pentamidina, inibidores de protease, somatostatina, fenitoína, antipsicóticos atípicos como a loxapina, glucagon, interferon, bloqueador do canal de cálcio, clorpromazina, diazóxido, cimetidina, encainida e ácido etacrínico. O diagnóstico. O diagnóstico definitivo da CAD consiste em demonstrar a presença de hiperglicemia acima de 250 mg por decilitro, acidose metabólica com pH abaixo de 7,2 e bicarbonato abaixo de 15 mEq por litro e cetonemia ou cetonúria. A glicemia é elevada, geralmente entre 250 e 800 mg por decilitro, com a maioria dos casos entre 400 e 800 mg por decilitro. A cetonemia encontra-se elevada na CAD. Até recentemente, sua avaliação era realizada exclusivamente através da reação com o nitroprussiato de sódio, no qual o butil não sei o que não era dosado. Como este é o principal corpo cetônico durante a CAD, obtinha-se resultados pouco fidedignos. Essa parte é irrelevante. A cetonúria é elevada e pode ser demonstrada no EAS, permite diferenciação de CAD e outras causas de hiperglicemia associadas à acidose metabólica, como a acidose láctica em choque séptico, por exemplo. Fitas reagentes para pesquisa de cetonúria também são disponíveis para uso domiciliar. Esse método é útil para diagnóstico da CAD, mas não para acompanhamento do seu tratamento. Ureia e creatinina podem ser elevados por desidratação e azotemia pré-renal. Além disso, o acetoacetato interfere na medida colorimétrica da creatinina, o que pode levar a creatinina sérica falsamente elevado. Hemograma completo, o hematócrito pode se elevar por hemoconcentração e desidratação, geralmente a leucocitose, possivelmente acompanhada de desvio para a esquerda, mas contagem leucocitária acima de 25.000, 30.000 por milímetro cúbico é sugestiva de infecção. O EAS, além de demonstrar cetonúria, pode revelar alterações sugestivas de infecção urinária, que é um possível fator desencadeante da CAD, cilindros hialinos ou granulosos, aumento da densidade urinária e albuminúria. O sódio corporal total está diminuído por perda urinária desse íon. A concentração plasmática, por outro lado, pode ser elevada ou diminuída. Concentração elevada significa perda de água superior à perda de sódio, e concentração diminuída pode ser diluicional ou por hiperglicemia e seu efeito osmótico. A concentração plasmática deve ser corrigida de acordo com a glicemia para a interpretação correta. Para cada 100 mg por decilitro de glicose acima de 100 mg por decilitro, adiciona-se 1,6 mEq à natremia. Alterações de concentração de sódio apresentam maior importância em crianças, já que nestes indivíduos há maior tendência a desenvolvimento de edema cerebral por hiponatremia. O potássio corporal total é sempre diminuído, em cerca de 5 mEq por quilo, mas a concentração sérica do íon pode ser normal, alta ou baixa. A hipocalemia é considerada o distúrbio eletrolítico com maior risco de vida durante o tratamento da CAD. A diminuição do potássio total se deve à perda urinária desse íon, embora a presença de vômitos também desempenhe seu papel na gênese do processo. O hiperaldosteronismo secundário relacionado à depleção de sódio e à presença de cetoácidos de carga negativa no líquido tubular aumentam ainda mais as perdas urinárias de potássio. Se ocorrer hipercalemia, esta se deve ao deslocamento de potássio do meio intracelular para o extracelular devido à saída de água do interior das células por hiperglicemia, efeito osmótico, acidose metabólica e proteólise. Além disso, a insulinopenia diminui a entrada de íon potássio nas células, provocando permanência destes no meio extracelular. A gasometria arterial demonstra acidose metabólica com diminuição do pH sanguíneo e do bicarbonato sérico. Se o pH é muito baixo e a cetonúria apenas moderada, a causa pode ser acidose lática ou acidose hiperclorêmica. A dosagem de lactato sérico pode ser útil nesses casos para melhor esclarecimento. Esse exame também pode ser utilizado como um meio indireto de diagnóstico de CAD, já que lactato sérico baixo associado à acidose metabólica e hiperglicemia é altamente sugestivo dessa condição.
A osmolaridade plasmática está sempre elevada e é diretamente proporcional à queda do nível de consciência. Estudos indicam que osmolaridade plasmática superior a 330 miliosmolar por quilo é associada a torpor e coma. A sua medida pode ser feita com um osmômetro ou através da seguinte fórmula: 2 vezes a soma de sódio com potássio, mais a glicemia dividida por 18, mais a ureia dividida por 6. O normal tem que ficar entre 285 e 295 miliosmolar por quilo. O cálculo do anion gap e o anion gap, que é a soma dos cátions diminuída da soma dos ânions, é aumentado na CAD e pode ser calculado através da seguinte fórmula: o sódio subtraído da soma do cloreto com o bicarbonato. O normal é de 8 a 12. A diminuição do anion gap ao longo do tratamento com a persistência da acidose pode indicar a acidose hiperclorêmica por sobrecarga do cloreto administrado com solução salina a 0,9. Um ECG deve ser solicitado de rotina para pesquisa de IAM, sobretudo nos pacientes com muitos anos de evolução da diabetes, em que o IAM pode ser atípico. IAM pode ser fator desencadeante ou complicação da CAD. O ECG também é útil para acompanhar alterações de concentração sérica de potássio e sua reposição. Rastreamento de infecção também deve ser feito de rotina na tentativa de identificar fatores precipitantes, com coleta de culturas para bactérias, radiografia de tórax e, se necessário, radiografia ou preferencialmente tomografia computadorizada de seios da face, lesões de pele e úlceras de decúbito também devem ser pesquisadas. Aqui a gente tem agora os critérios de gravidade da CAD, então eu posso classificar a CAD em leve, moderado ou grave. Na grave eu vou ter estupor ou coma, na moderada eu vou ter o paciente alerta ou sonolento, e na CAD leve ele está alerta. O anion gap na CAD grave é acima de 12, na moderada é acima de 12 e na leve é acima de 10. O bicarbonato na CAD grave é abaixo de 10, na moderada entre 10 a 14 a 15 e na leve de 15 a 18. O pH na grave é abaixo de 7, na moderada entre 7 e 7,24 e na leve de 7,25 a 7,30. Então, resumindo, na CAD leve eu tenho um pH de 7,25 a 7,30, com bicarbonato entre 15 e 18, com anion gap acima de 10 e um paciente alerta. Na CAD moderada eu tenho um pH entre 7 e 7,24, um bicarbonato de 10 a 14,9, com anion gap acima de 12 e um paciente alerta mais sonolento. E na CAD grave eu tenho um pH abaixo de 7, com bicarbonato abaixo de 10, com anion gap acima de 12 e um paciente em estupor ou coma. E aí aqui a gente vai ter um algoritmo para poder tratar. Então, se eu tiver a CAD leve, o tratamento é ambulatorial, eu vou fazer com hidratação oral e insulinoterapia. Eu vou aplicar então insulina regular em bolos de 0,4 a 0,6 unidade por quilo, subcutânea ou intramuscular, e a manutenção de 0,1 unidade por quilo por hora subcutânea ou intramuscular. Além disso, eu também posso fazer de outro esquema, insulina Lispro ou Asparte em bolos 0,3 unidade por quilo subcutânea e manutenção de 0,1 unidade por quilo por hora subcutâneo, e aí eu vou manter até a correção e desidratação da hiperglicemia. Então, se eu tiver uma CAD leve, muitas vezes ela pode ser tratada ambulatorialmente, a hidratação pode ser feita por via oral, desde que esta seja possível. Na CAD leve também pode-se administrar insulina regular ou análogos de insulina de ação ultra rápida, como o Lispro ou Asparte, por via subcutânea a cada 1 hora. No caso do uso da insulina regular, deve-se administrar uma dose inicial em bolos de 0,4 a 0,6 unidade por quilo, sendo metade por via venosa e a outra metade por via subcutânea ou intramuscular. A seguir, a dose de manutenção recomendada é a de 0,1 unidade por quilo por hora por via subcutânea ou intramuscular até que haja correção da glicemia e da desidratação. No caso do uso dos análogos de insulina de ação ultra-rápida, a dose recomendada é de 0,3 unidade por quilo em bolos por via subcutânea, seguida por uma dose de manutenção de 0,1 unidade por quilo por hora pela mesma via. Essa dose deverá ser mantida até que a desidratação e a hiperglicemia sejam corrigidas. Agora vamos falar do algoritmo da CAD moderada e grave. Então ela é tratamento hospitalar, eu tenho que corrigir os distúrbios eletrolíticos, tenho que fazer insulinoterapia e tenho que fazer a hidratação venosa. A hidratação venosa é o primeiro passo e o mais importante, eu faço com soro fisiológico a 0,9%,
1 litro a 1,5 litro nas primeiras 2 horas, 15 a 20 ml por quilo, e 500 ml por hora, de 4 a 14 ml por quilo nas 2 horas subsequentes. Ajustes posteriores de acordo com o quadro clínico. Eu troco por soro fisiológico 0,45% se a osmolaridade der acima de 320 ou se o sódio der acima de 155. E aí eu vou fazer isso até a glicemia cair abaixo de 250 mg por decilitro. Quando isso acontecer, eu adiciono soro glicosado 5%, 150 a 250 ml por hora, até a correção da acidose e a normalização do anion gap. Com relação à insulinoterapia, eu vou fazer insulina regular em bolos de 0,1 a 0,15 unidade por quilo intravenoso, com manutenção de 0,1 unidade por quilo por hora em bomba de infusão. Se a queda da glicemia na primeira hora for menor do que 50 a 70 mg por decilitro, eu dobro a velocidade da infusão ou administro bolos adicionais de insulina regular de 1 em 1 hora, 10 unidades por bolos, até a correção da acidose. A insulina regular ou Lispro aspartate subcutânea conforme glicemia a cada 4 a 6 horas depois da correção da acidose. Iniciar o esquema 2 horas antes de suspender a bomba de infusão. Manter esse esquema SOS por 24 a 72 horas após suspender a bomba de infusão. Se tiver boa aceitação do dieta oral, eu inicio a insulina NPH. O diabetes mellitus já sabido, eu volto ao esquema habitual com ajustes, e se for um diabetes mellitus recém-diagnosticado, eu começo com 0,5 a 1 unidade por quilo dia de insulina dividido em 2 vezes por dia. Então, falando de novo aqui agora da CAD moderada e grave, a hidratação é o passo mais importante do tratamento. Diminui a retenção de glicose e corpos cetônicos no plasma, além de diminuir o estímulo adrenérgico, a resistência periférica à insulina e o estímulo à gliconeogênese hepática. Uma conduta proposta é a infusão de solução salina 0,9% num volume de aproximadamente 1 litro a 1,5 litro por hora nas primeiras 2 horas e de cerca de 500 ml por hora nas 2 horas subsequentes, com alterações de acordo com o quadro clínico do paciente. Se a osmolaridade for maior do que 320 ou o sódio sérico for maior do que 155, a solução salina a 0,45% hipotônica deve substituir a solução a 0,9%. Quando a glicemia atingir níveis menores do que 250 mg por decilitro, adiciona-se solução intravenosa de glicose a 5%. Ou soro glicosado a 5%, numa velocidade de cerca de 150 a 250 ml por hora. O soro glicosado 5% deve ser mantido até a correção da acidose e normalização do anion gap. A insulinoterapia atualmente, a maioria dos autores preconiza o uso de baixas doses de insulina no tratamento da CAD, já que esta conduta se mostrou tão eficaz quanto a administração de altas doses de insulina indicada no passado. Recomenda-se uma dose inicial de 0,1 a 0,15 unidade de insulina regular endovenosa em bolos, seguida de 0,1 unidade por quilo por hora em bomba de infusão por via endovenosa. A solução para a bomba infusora pode ser preparada com 25 unidades de insulina regular, menos de meio ml, em 250 ml de solução salina a 0,9%. Nessa solução, cada 10 ml corresponde a 1 unidade de insulina. Deve-se desprezar 30 a 50 ml iniciais que permanecem ligados ao equipo de soro e não são realmente infundidos. Caso não haja queda da glicemia capilar em cerca de 50 a 70 mg por decilitro na primeira hora, a dose de insulina deve ser dobrada nas horas subsequentes até que essa meta de queda glicêmica seja atingida. Outra opção, caso não haja a queda esperada da glicemia, é a administração de bolos adicionais de insulina a cada hora, cerca de 10 unidades em cada bolos após a dose de ataque. Após negativação da cetonúria e normalização do pH sanguíneo, a infusão contínua deve ser substituída por insulina de ação rápida, que é a insulina regular, ou ultra rápida, a Lispro ou Asparte, sendo a primeira a mais frequentemente utilizada por via subcutânea a cada 4 a 6 horas. Tal esquema deve ser mantido nas primeiras 24 a 72 horas após a suspensão da infusão venosa contínua. A primeira dose da insulina de ação rápida subcutânea deve ser administrada 2 horas antes da suspensão da infusão venosa contínua, uma vez que a insulina subcutânea demora mais do que a venosa para iniciar seu efeito, mesmo com o uso das insulinas ultra-rápidas.
caso não haja queda da glicemia capilar em cerca de 50 a 70... Aqui está repetindo, né? A insulina de ação intermediária, NPH, lenta ou análogo de insulina de longa duração, que é o detemir e a glarginina, devem ser introduzidos após início da aceitação alimentar. Nos pacientes que já faziam uso de insulina, deve-se reintroduzir a mesma dose previamente utilizada, fazendo os ajustes apropriados. No caso de paciente recém-diagnosticado, deve-se administrar uma dose inicial de insulina de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia, fracionado em pelo menos 2 tomadas diárias em terapia basal, bolos. O potássio. A administração de potássio na CAD deve ser sempre considerada, pois o potássio corporal total é invariavelmente baixo. O déficit total é de 300 até 1000 mEq por litro. Pacientes com concentração sérica de potássio normal ou baixa na admissão apresentam as maiores deficiências de potássio e podem apresentar hipocalemia severa após início da insulinoterapia, que irá deslocar o potássio do meio extracelular para o intracelular. A reposição de potássio deve ser iniciada assim que o paciente apresentar a primeira diurese. Dose de reposição de potássio no tratamento da CAD. Se o potássio estiver abaixo de 3 mEq por litro, a gente deve administrar uma dose acima de 0,6 mEq por quilo por hora. Se ele estiver entre 3 e 4 mEq por litro, a gente adiciona 0,6 mEq por quilo por hora. Entre 4 e 5 mEq por litro, a gente adiciona 0,2 a 0,4 mEq por quilo por hora. Entre 5 e 6 mEq por litro, a gente faz 0,1 a 0,2 mEq por quilo por hora. E acima de 6 mEq por litro, a gente suspende a infusão de potássio até que os níveis caiam para baixo de 6 mEq por quilo por hora. 1 grama de potássio equivale a 13,5 mEq. Por exemplo, em um indivíduo com cerca de 66 kg, a conduta a ser tomada seria, se o MEC abaixo de 3, administrar cerca de 40 mEq por hora, ou seja, 30 ml de KCl 10%. A velocidade de infusão de potássio não deve exceder 40 mEq por hora. O objetivo do tratamento é manter o potássio sérico entre 4 e 5 mEq por litro. Em pacientes que apresentem exame admissional com hipocalemia grave, abaixo de 3,3 mEq por litro, pode-se iniciar a reposição de potássio juntamente com a hidratação venosa, postergando o início da insulinização até que os níveis desse eletrólito estejam acima de 3,3 mEq por litro. Tal conduta se baseia no fato de que graus tão severos de hipocalemia oferecem risco de complicações, como arritmias cardíacas, parada cardiorrespiratória ou ainda de fraqueza da musculatura respiratória com potencial evolução para insuficiência respiratória aguda. O bicarbonato deve ser reposto somente se o pH for abaixo de 7, pois a administração de bicarbonato pode piorar a hipocalemia, produzir acidose paradoxal do líquor no sistema nervoso central, piorar a acidose intracelular, por maior produção de dióxido de carbono, causar hipocalcemia e hipóxia e alentecer a queda da cetonemia. A solução utilizada para a correção da acidose é bicarbonato a 8,4% e a dose é calculada de acordo com o cálculo do déficit de bases. O déficit de bases em MEC é igual a metade do peso corporal em quilos vezes 24 menos bicarbonato. 1 ml de bicarbonato a 8,4% equivale a 1 MEC de bicarbonato. Deve-se administrar 50% do déficit de bases calculado, sendo metade dessa parte infundida em 2 horas e a outra metade de forma contínua em 4 a 6 horas por via endovenosa.